A gente aqui vive numa bolha que conhece desse assunto. De 10 pessoas que você pergunta, que você convive, e que você fala, você conhece stablecoin? 8 deve ter ouvido falar, mas não faz ideia do que, como funciona, né? A gente conhece bem, né, o mercado brasileiro. E também é um mercado que é extremamente amigável para esse novo modelo de produtos, né? Talvez um dos mais quentes, né, no mundo. Primeiro, a gente tem sim o base e esse grande motor, né, para construir a operação, mas a gente foca muito mais em produtos que geram receita para o cliente no dia 1. Você pega casos, por exemplo, de importadores, que se chega um container aqui no porto, sexta-feira, 8 horas da noite, ele vai ter que pagar a sexta-feira, o sábado e o domingo lá, até que ele consiga fazer o pagamento quando o mercado abre de volta. A gente costuma demorar aí no máximo 1 hora para um pagamento. Caramba. Quando você compara o mundo tradicional, né, de 4 a 6 dias. A gente tá meio que no começo disso, isso vai evoluir para ficar igual um Pix da vida, enfim, como é que você vê a evolução desse negócio? É um novo jeito do dinheiro circular pelo mundo, né? Então é a forma mais rápida, é a forma mais prática, mais eficiente e, obviamente, mais barata de fazer tudo isso acontecer. Então, quem não está ligado nisso vai demorar mais tempo para poder absorver a demanda que vai vir do mercado agora, né? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Let's Money Podcast, seu podcast favorito para te contar os bastidores da indústria financeira no Brasil e no mundo. Sou Gabriel Pereira, sou host fundador aqui da Let's Money e esse episódio hoje é super especial porque a gente vai falar de pagamentos instantâneos internacionais. A gente vai falar como que funciona os pagamentos cross-border e vamos falar de bastante novidade nesse mercado, de tudo que está acontecendo nesse mercado que está mega quente. A gente já falou aqui de Money 2020, já falou de alguns eventos aqui, como é que tá todo mundo olhando para esse mercado, porque parece que algumas coisas mudaram, algumas facilidades surgiram e tem muita oportunidade. Então a gente está vendo bastante fricção sendo combatida pelo mercado. Esse é um episódio que a gente vai se aprofundar nisso, como remover essas fricções e fazer pagamentos internacionais de maneira muito mais fácil e mais barata. Para contar desse case, a gente vai ter uma história super legal aqui de uma empresa que é um braço de tecnologia criado aqui no Brasil e é um braço de tecnologia de uma empresa gigante europeia que está listada na Bolsa da Itália, que é a Azimut, que criou seu braço de tecnologia, que é a Azify, que está aqui no Brasil, está olhando para este mercado, e a gente vai entender por que o Brasil, como que isso funciona, qual a relação das empresas, quem são os clientes que estão sendo atendidos. A gente vai conversar disso tudo. Eu estou aqui com o CRO da Azify, estou aqui com o Gustavo Silves para te receber aqui, Gustavo. Prazer, Gabriel. Obrigado aí pela oportunidade. Bem com muita expectativa aqui desse nosso papo. Boa. E contar um pouquinho aí da história da Azify, enfim, e o que a gente pode trazer de novidade aí para o público. Legal, a gente vai entender um pouco mais de quem que é a Azimut, de quem que é a Azify, como é que vocês surgiram, uma empresa relativamente nova no mercado, mas que já tem bastante história para contar. Nós vamos entrar em tudo nisso, mas como sempre eu vou dar um passo atrás, que é legal entender um pouco da sua perspectiva, saber quem que é o Gustavo. A gente já teve aí se esbarrando em eventos, em outras casas aí também. Então, entender um pouquinho da sua trajetória e aí depois a gente entra nos tópicos aí do nosso papo de hoje. Boa, vamos lá. Então, eu sou o Gustavo, sou mineiro, tenho 42 anos, sou casado há quanto tempo já? Nem lembro mais. Tem mais tempo com a minha esposa do que sem ela. Mas tô com a minha esposa há 25 anos, né? E a gente tem 3 filhos e, enfim, eu sou um mineiro que está aqui em São Paulo desde 2019. Cara, minha experiência inteira foi na área comercial, né? Desde de novo, muito, muito jovem, né? Trabalhei vendendo, né? Fui bens de consumo, vendi chocolate, vendi produto de limpeza, vendi suco, até cair no mundo financeiro pela Cielo. Então fui 8 anos Cielo, atendi lá varejo, médias contas, corporate, enfim. E aí tomei a decisão em um determinado momento de sair para morar no Canadá. E aí fui eu, minha esposa e minha filha mais velha para ficar lá um tempo, né? A ideia era ficar de vez. Aí fui fazer um MBA, mas com a desculpa era o MBA para morar lá, né? Legal. E acabei voltando um ano depois, que a minha filha não adaptou. Eu voltei para Cielo, fiquei mais 2 anos. Frio demais lá? Cara, não, assim, nem era esse problema. Eu morava em Vancouver, né? Que é um Rio de Janeiro, né? Organizado, né? Bonito, sem favela, né? Legal.
Mas não foi o frio, assim, foi a questão mesmo da adaptação da minha filha, né? Então mudou tudo, né? Então mudou clima, mudou língua, mudou comida, mudou casa, mudou quem ficava com ela mais tempo, né? Então lá no Canadá trocou eu e minha esposa, né? Eu tinha visto estudante, ela de trabalho, então ela trabalhava, eu ficava com a minha filha. E aí quando ela voltava eu ia para a escola. E aí ela acabou não adaptando. Saudade demais também da família aqui, muito apegada, enfim. E a minha filha mais velha é muito sentimental, né? Então a gente achou que fosse o menor dos problemas e acabou se tornando o maior dos problemas. E era um plano meu e da minha esposa, né? Não dela. Então aí a gente voltou. E é difícil também você concentrar em outras coisas, sabendo que dentro de casa não tá tudo no lugar, né? Total, total. Ainda mais um serzinho de 2 anos de idade e ela foi regredindo, né? Então ela chegou lá, por exemplo, desfraldando, comendo melhor, deixando mamadeira. E aí aos poucos foi voltando. Então, tipo, cara, isso aqui tem alguma coisa errada, né? Vamos corrigir. E foi pisar no Brasil, ela mudou completamente. Então foi essa jornada. E aí eu voltei para Cielo, fiquei mais 2 anos lá, e aí eu fui cuidar eu era gerente estadual de um segmento middle, né? De clientes. E depois eu vim para São Paulo para acesso, soluções de pagamento, ali num cenário pré-Bankly, né? Então um pouquinho antes da fundação. Participei em todo o processo ali, né? Fui membro do founding team. E por lá fiquei 4 anos, depois fui BS2, fui Cellcoin, né? E aqui estou na Zify. Legal. E eu me encantei, né, em 2019 por essa estrutura de Infratech, né? Eu queria até, isso aqui acho que vai ajudar a gente depois no papo, mas entender como é que foi um pouco dessa sua migração vindo no comercial de outras indústrias, para você, de repente, passar a vender produto financeiro e aí começar a entender isso, até você chegar no ponto de... E aí imagino que tenha sido isso, vai ser legal entender assim, olha, eu estou vendendo produtos pontuais, onde não necessariamente eu preciso entender o todo, a infraestrutura, etc. Sim. Até chegar no ponto, não, cara, eu quero entrar mais a fundo nisso, eu quero entender mais infra, eu quero entender como essas empresas se organizam, porque a gente... conhece várias pessoas de comercial, de instituições financeiras, etc., que são especialistas em vender produtos ali ao consumidor final, a PJs, etc., mas não necessariamente dão esse salto para olhar para a infraestrutura, né? Não é um caminho que é tão óbvio assim, né? Sim, total. Cara, eu aprendi muito no início ali da carreira no bens de consumo, vendendo produto, a trabalhar num mercado extremamente competitivo, né? Então, vendendo commodity, briga de preço absurda. Briga no trade ali. Total. Briga por espaço, né? Em gôndola, enfim, né? Toda essa jornada. Às vezes você sai do lugar e já mexeram de novo. Já mexeram de novo, exatamente. Né? É a briga mesmo, né? Você entra, visita a loja lá, não foi a minha, eu tenho 5 frentes. Pô, alguém aqui tirou, né? Que aí é o promotor da outra marca concorrente. Virou as costas, mexeu de novo. Mexeu de novo, né? Então, é um mercado extremamente competitivo. E tem uma particularidade de Minas Gerais, que foi onde eu atuei, que Minas tem uma substituição tributária e uma carga de imposto muito maior do que São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, ao redor. E em Minas, o Ceasa não é um lugar que vende só hortifruti granjeiros. Ele é também um mercado de atacado. Então, o atacarejo, como a gente tem aqui, lá em Minas, dentro do Ceasa, é absurdo, assim, talvez a maior parte do Ceasa é nesse segmento. E lá, cara, você tem de absolutamente tudo. Então, só para você ter uma referência, né, eu vendia, por exemplo, um Veja, isso em 2009, a R$ 2,19, eu direto da fábrica. Lá no Ceasa você comprava R$ 1,77. Caramba, cara. Como é que compete? Pois é, os caras faziam uma engenharia de trocar nota e aí mandava para o Espírito Santo, trazia para BH e fazia essa jogada. E aí foi essa, né? Como é que compete? E aí eu cuidava do distribuidor, né? O distribuidor, cara, eu quero vender o filé mignon, como é que eu faço? Falei, não, vamos desenvolver os outros produtos? Aí começamos a vender inseticida, detergente de lavar louça, né? Repelente e outros produtos das marcas lá dessa empresa em específico. O que acontecia? O mercado via que o distribuidor começava a ganhar mais dinheiro ali, fazendo mais margem, atravessava esses caras, né? Aí foi uma loucura. Até quando eu descobri que quem fomentava esse negócio era meu próprio gerente e era a maior distribuidora da empresa que vendia para o mercado lá, né, local, né, nesse formato de mandar do Espírito Santo para Minas e trocar nota, essas confusões aí. Não vamos falar de Banking as a Service aqui,
do ponto de vista de competição também, ó, dá para dizer que é análogo hoje em dia, aí, né? O cara vai e Sim, quanto que esse cara faz no Pix, no boleto ou não sei o quê. total. É, É outro commodity. no mercado que a gente está hoje, pela quantidade de provedores, etc., Sim. talvez seja uma briga parecida nesse sentido, né? Total. E aí foi a escola que eu tive nessa competição aqui, né? De vender valor, de começar a trabalhar muito mais em benefício, né? De desenvolver outro produto, sair da briga de preço. E aí, quando eu fui para a Cielo específico, eu fui justamente nesse shift, né, da Cielo de sair de uma empresa que, entre aspas, tirava pedido, porque era Visa. Se você quisesse aceitar a Visa, era só a Cielo. E aí Uhum, ela falava: não, eu vou te cobrar 5% e é isso. Você quer? uhum, Quero. Não, você não quer, então beleza, então tchau, né? uhum, Quando houve a quebra da mudança da exclusividade, né, das maquininhas, lá em 2010, a Cielo fez um movimento 6 meses anterior que ela meio que trocou o time comercial para pessoas que tivessem experiência de lidar com mercados competitivos. Né? Então, aí foi quando eu adaptei, né, esse modelo para o modelo ali de mercado financeiro. Quando eu dei o salto de sair da Cielo e ir para a infraestrutura do Bankley, por exemplo, lá eu aprendi a trabalhar desenvolvimento de negócio, que é uhum, essa visão mais de projeto, né, de, cara, vamos... Eu não estou te vendendo aqui um Pix só, eu não estou te uhum. vendendo só um KYC, né, não estou te vendendo só um cartão, um plásticozinho. Vamos entender a jornada, né? Vamos construir um projeto juntos, né? E aí eu comecei a aprender essa jornada de fato de arquitetura de produto, né? Então o cliente hoje vê muito valor quando você ajuda ele a construir o projeto, né? Não só empurrar uma venda, né? Uhum. Então eu aprendi ali Legal, essa jornada, né, da competição com essa mudança depois para a infra. legal. A gente vai entrar, eu vou guardar isso aqui porque eu vou usar essa parte daqui a pouco, mas eu queria seguir a conversa perguntando assim, quem que é a Azimuth? Eu sei que ela está listada na Bolsa na Itália, tem um tamanho super grande de mercado. Eu queria que você pudesse desenhar quem que ela é para a gente entender depois aqui, enfim, o segmento da história da Azify no Brasil. Tá bom. A Azimuth, ela é uma empresa italiana, né? Ela tem 37 anos de existência. Ela é uma wealth management, então ela trabalha muito forte essa parte de gestão de patrimônio, né? De investimentos, enfim. Ela tem uma característica peculiar que ela é muito próxima dos clientes, então ela tem menos volume de cliente no mundo, mas muito valor aplicado, por conta de trabalhar muito bem essa parte de ter um relacionamento muito próximo com o cliente, né? Ela está presente hoje em 20 países, em todos os continentes. É uma empresa que tem aí um valuation, aí fazer uma conversão, né, para real de aproximadamente aí uns 25 bilhões. Tem ativos aí sob gestão, né, de mais de trilhão de reais aí também espalhado pelo mundo. Então é uma empresa extremamente sólida, né, e hoje de bastante notoriedade, principalmente fora do Brasil, né? Uhum, Aí a sua pergunta sobre o que fez ela vir para o caminho de ter a Azify, né? A gente, na prática, a Azimuth tem uma iniciativa de trabalhar uma modernização, não só do produto, como também de novas linhas de negócio, né? E aí ela encontrou no mundo dos ativos virtuais uma possibilidade de trazer investimentos diferentes ali para o público que hoje ela tem. Então ela também trabalha muito forte um público 60 a mais, vai. Então ela precisava também adaptar toda a estrutura dela para o público abaixo dos 60, né? Então, para os filhos, netos, né, de hoje dos clientes dela. uhum, E aí nada mais relevante e talvez que trouxesse mais capacidade de crescimento do que trabalhar ativos virtuais. uhum, Então, a ideia inicial ali da Azify foi muito nesse momento, né, de trazer um time que tivesse a expertise desse mundo e que falasse de blockchain e que modernizasse o produto da Azimuth no mundo, né? Então, essa foi a pegada. E aí ela se juntou. A Azimuth, 50% da Azify é dela, 50% é diluído entre os sócios, fundadores. E dentro dos fundadores, a gente tem, por exemplo, dois dos nossos fundadores participaram da fundação do Ethereum, para você ter ideia, na programação. legal. Então, são caras que sabem, assim, muito do mundo de ativos virtuais, né, e de blockchain, e que estão participando de toda essa jornada, né, de modernização da Azimuth no mundo através da Azify. Pelo que você me falou também, a Azimuth ela tem várias empresas no grupo ao redor do mundo, mas com esse olhar de diversificação, né? Tipo assim, olha, como é que eu atendo essa nova geração? Acho que tinha comentado até de soluções ali voltadas para
gerações mais novas ali, bancos digitais voltados para gente mais nova e tal. Exato. Acho que isso é um negócio interessante, pensando até primeiro. Na era da IA, o relacionamento é o que mais vale, mas se o seu relacionamento tá com uma geração que aos poucos tá deixando de existir, é natural que você olhe para outras, né? Exato. E isso tá espalhado geograficamente. Aí eu queria entender assim, se isso tem algum tipo de ordem, vamos dizer assim, a gente, putz, sei lá, tá mais pra Europa, Estados Unidos, alguma coisa nessa linha. E como é que, cara, surge o Brasil nessa história toda, assim, sabe? Tá. Na prática, assim, vou começar pela última, tá? Primeiro. O Brasil aconteceu, a Zify veio do Brasil porque já existia dos fundadores já uma possibilidade de trabalhar o Brasil com um go-to-market mais rápido, porque os fundadores são brasileiros, né? Uhum. E a gente conhece bem, né, o mercado brasileiro, principalmente nesse segmento de ativos virtuais, e também é um mercado que é extremamente amigável para esse novo modelo de produtos, né? Então é um mercado que você vê muita fintech, muita infratech, talvez um dos mais quentes, né, no mundo para testar, né, esse tipo de solução, né? Então a escolha pelo Brasil foi aqui, porque também a Zify, né? Porque a Zify já nasceu global, então ela, por trabalhar modelos de produto em blockchain, cara, qualquer lugar do mundo pode plugar na solução e continuar ali e colocar um produto novo para vender, né? E a Azimuth hoje, ela escolheu a Zify e o Brasil por conta do potencial do mercado, por conta da gente aqui entender, né, e da própria Azimuth, que o Brasil ainda tem muito espaço para ela crescer como empresa também, e principalmente pensando, né, nessa modernidade e de atingir um público mais novo, né? Mas ela tem estratégias ao redor do mundo, assim. Então, em todos os continentes, ela tem empresas que ela, de alguma forma, compra ou é sócia e começa essa jornada de entender novos mercados. Então, tem um banco digital de Luxemburgo que é voltado 100% para o público jovem, para investimento para o público jovem. Cara, é animal a solução, que ele é quase todo em IA. Então a IA começa a te dar indicadores de investimento, aonde é mais legal você colocar o seu recurso de acordo com o seu perfil, né? De acordo com o seu apetite, né? Então é uma solução que a gente vai trazer para o Brasil. Esse ano, em 2026, o grupo vai lançar esse produto aqui. Só não vou dar spoiler aqui do nome. Boa. Mas vai vir para cá. E tem outras empresas, né? Existe uma empresa de ativos virtuais na Itália. E com tudo isso a gente vai juntando também o que a Zify pode ajudar, não só a Azimuth, mas as outras empresas do grupo ao redor do mundo a potencializar e acelerar. Quando vocês nascem aqui no Brasil, como que é o desafio ou o equilíbrio ali? Falar assim, olha, quais oportunidades a gente quer atacar? E aí eu estou dividindo na minha cabeça aqui tantas oportunidades de mercado, quanto as oportunidades dentro do próprio grupo, que eu imagino que em algum momento você tem que decidir e falar, olha, eu vou atender uma demanda interna, eu vou atender uma demanda externa. Eu queria entender um pouquinho assim, nascemos, por onde a gente começa, o que a gente está mirando nesse começo, pelo que a gente estava falando, são 2 anos de Azify, certo? Perfeito, 2 anos. 2 anos de existência, mais aproximadamente 8 meses de lançamento mesmo ao mercado, né? Legal. Porque o primeiro passo ali foi muito mais entendimento e estruturação de como a gente atenderia, né, o mercado brasileiro e também global, como a gente atenderia e acomodaria os projetos da Azimuth também dentro dessa estrutura, sem deixar de atender os nossos clientes, né? Então, de fato, assim, né, ao mercado, a gente está desde junho do ano passado, aproximadamente. Legal. Cara, como é que a gente divide? A gente entende que faz parte do nosso DNA trabalhar para trazer produtos novos para a própria Azimuth, né? E a gente trata a Azimuth como um cliente. Então, hoje a Azimuth Brasil, a gente tem vários projetos com eles em desenvolvimento, mas ela está na nossa esteira de cliente. Então, eu trato ela da mesma forma que eu trato outros clientes que estão na nossa esteira aqui de integração, de desenvolvimento de produto, enfim. Só para eu entender, do ponto de vista de licença, a Azimuth Brasil quer DTVM e vocês entram com tecnologia, certo? Exatamente. A gente é só tecnologia, né? E aí a Azimuth é a licença, tanto de DTVM, tanto de IP, quanto agora de PSAV, né? Que é a próxima aí que a gente vai se enquadrar, né? Legal. Então, a ideia é sempre trabalhar nesse formato também
ao redor do mundo, né? A Uhum. Azimut sempre vai ser o ente regulado. Bom, a gente vai entrar já também em pagamentos internacionais, mas eu queria entender o que que era a carteira de produtos, ou o que que era o produto assim no dia um. Assim, olha, putz, beleza, chegamos aqui no modelo de trabalho, esse é o primeiro produto que a gente vai atacar, a gente quer levar para esse mercado aqui, Uhum. para entender um pouco de onde vocês resolveram começar, para ver como isso foi sendo composto também até chegar nesse portfólio que tem hoje. Tá. Cara, o produto do dia um foi uma plataforma que provê liquidez de ativos virtuais para o mercado brasileiro. Então, você quer comprar quantidades grandes, por exemplo, de USDT, né, o stablecoin, você usava essa nossa plataforma. Mercado restrito, né, você tem poucos players que de fato operam de maneira regular, né, com compliance embutido, Uhum. enfim. Então a gente começou por aí. E é um volume absurdo, né? Então a gente transaciona hoje, né, cerca de 30, 40 milhões de dólares por dia Caramba. operando esse produto. Então foi onde a gente começou, Uhum. que era também algo que a gente já tinha expertise, já conhecia os clientes. Estou numa empresa regulada, gigante europeia, né? Então te dá a tranquilidade também de operar com um player desse. Vamos testar? E aí, Uhum. tecnologicamente, a gente é super legal. Assim, eu brinco que das empresas que eu passei, eu nunca vi um time de tecnologia tão próximo e tão rápido. Então, o roadmap aqui não atrasa, isso que eu acho super legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui bem ingênua aqui para a gente ir desenhando esses cenários assim. Mas assim, eu como uma empresa, o que que eu posso ou não fazer? Ou qual é a diferença, por exemplo, olha, eu preciso comprar uma remessa grande, Uhum. eu tenho que tomar alguns cuidados. Eu não posso só abrir uma conta numa corretora e emitir uma ordem de um valor astronômico e deixar lá da mesma forma com que uma pessoa faz para valores pequenos, né? Sim. Qual que é a diferença? Por que que eu não posso fazer isso? Qual o cuidado que eu tenho que ter para entender um pouco os atrativos dessa solução? Por que que os players começaram a procurar vocês para ter esse volume aí de movimentação diária também? Tá. Acho que o grande atrativo da nossa solução é a tecnologia, é a forma rápida, né, de atendimento e o cliente consegue comprar ativos virtuais com muita facilidade e rapidez e já recebe meio que na wallet dele em segundos, assim, é muito performático. Mas tem essa questão da segurança, né, que é o ponto aí de ter Azimuth por trás, né? Então, a gente trabalha muito forte com toda a parte de prevenção de lavagem de dinheiro, entende todo o rastreio desse recurso, né? Então a gente sabe quem são as contrapartes de cada um dos clientes, né? Até por isso também a gente trabalha restrito, porque Uhum, nem todo mundo quer abrir a contraparte, acha que a gente vai de alguma forma assediar o cliente ali, uhum. mas também nem todo mundo usa esse recurso para fazer uma operação legalizada, né? Então, o nosso grande diferencial e talvez a forma com a qual a gente trabalha, principalmente a parte de compliance, é o que faz grandes players operarem com a gente. Legal. Porque sabe que operando com a gente, o cara está seguro que não vai ter nenhum tipo de fraude ou de envolvimento ali. Porque hoje em dia, principalmente depois de tudo que aconteceu no ano passado aí, né, de recursos que foram hackeados e Uhum. que foram convertidos, né, em players globais ali de venda de ativos virtuais, você tem hoje um rastreio, né? Então você consegue ver as hashes lá Sim. tanto de Bitcoin Em quanto do algum USDT. momento, se o dinheiro virar Fiat, vai dar para você saber. Vai dar para você Mas saber. assim, é um monitoramento complexo, né? Exato. E é um monitoramento constante. Então, nem todo mundo faz, porque é também não só um trabalho complexo, como também caro, né? Mas hoje a gente trabalha assim, né? A gente, inclusive em todos os nossos modelos de negócio, todos os produtos, compliance é o motor, assim. A gente trabalha muito forte esse ponto, para justamente dar conforto para os clientes e manter essa legitimidade de uma empresa global, né, de capital aberto, né, na operação. Você tem uma ideia de que são os principais é, motivadores ou casos de uso para essas movimentações de ativos virtuais? Então, por exemplo, eu estou fazendo porque é, é uma grande remessa, ou eu estou fazendo porque eu estou olhando como ativo mesmo, eu quero acumular, ou enfim, é, o que são talvez esses principais casos que ajudam a entender esse volume transacionado, assim? Tá?
do volume que eu te trouxe, 90% dele é stablecoin. E aí, o que hoje o mercado tem feito, né? Usado a stable para essa movimentação global de recurso, né? Com uma forma mais barata e mais do que isso, mais performática, né? Sem depender ali de prazos longos de pagamento, né? Então, hoje é o caminho e por muito tempo foi usado para enviar recursos daqui para a China, por exemplo, para pagamento de mercadoria ou de fornecedor e tal. Agora não mais, né? A China agora travou, né? E é meio que não aceita, né? Não quer que as empresas aceitem esse formato, mas era uma forma muito mais prática e rápida de enviar dinheiro. Legal. Então, no passado, você tinha muito casos, por exemplo, de as bettings, antes da regulação aqui, né? Principalmente as internacionais, rodavam um recurso aqui e mandavam a receita através de stablecoin, né? Por exemplo. Você tem empresas hoje que trabalham nesse segmento de contas digitais globais, enfim, que usam a stablecoin para ter performance financeira e também um jeito mais rápido para esse recurso chegar no fundo americano, por exemplo. Legal. Então, essas são mais ou menos os casos de uso, assim, os principais deles. Bom, a gente vai explorar mais isso, mas eu vou entrar ainda no roadmap de produto aqui. Então, esse pool de liquidez ele entra ali primeiro, mas vocês também foram criando outras soluções, né? Sim. A gente começou com pool de liquidez e aí coincidiu um pouco com a minha entrada, né? A gente estruturou de fato esse modelo de infraestrutura, né? Então aí a gente construiu o Banking as a Service, né? Então a gente traz a possibilidade de qualquer cliente nosso se tornar o próprio banco digital, tendo toda a licença embarcada aqui na nossa solução, né? E abrindo conta dentro da Azimut. Aí logo depois veio a plataforma de cartão, né? A gente também é um emissor de cartão, né? A gente hoje é licenciado Mastercard. Então a gente faz cartão pré-pago, pós-pago, ou qualquer outro tipo de cartão, né? Metalizado, enfim, alta renda, né? Todos esses modelos. Junto disso, a gente usou da infraestrutura da DTVM, né? Para construir o Investment as a Service. Então a gente também tem e oferta para os nossos clientes a possibilidade de qualquer banco hoje digital que não tem investimento, conectar na nossa solução e já ofertar um CDB ou qualquer outro tipo de investimento para os clientes. Adicional a isso também os produtos de ativos virtuais. Então a gente tem a possibilidade de você, como um banco digital, ofertar compra e venda de Bitcoin, por exemplo, ou da própria stablecoins, né? E um outro fator importante aqui e legal é que a gente conecta tudo, né? Então a gente consegue construir uma conta digital que tem saldo em stablecoin e que opera o cartão de crédito ou um cartão pré-pago com stable, por exemplo, ao invés de ser fiat. Né? Então a gente conecta todos os produtos e dá a possibilidade do cliente ter como se fosse uma conta global, né? Só que a operação inteira é feita como motor as stables, entendeu? Legal. Uma coisa que me chama a atenção aqui, que eu achei interessante, que eu acho que até um playbook que eu acabo vendo, de certa forma, acontecendo algumas vezes, que é você entrar com uma solução pontual no mercado, atendendo os clientes ali, e eventualmente vendo outras demandas, você acaba desenvolvendo outras soluções ali para Perfeito. ter mais completude ali para ele, enfim, para ver o que você pode fazer de cross-sell, Sim. etc. Na sua visão, a gente tem muitos provedores de Banking as a Service no Brasil. Eu usei muitos aqui, mas muito é relativo, né? Mas assim, perto do que a gente tinha alguns anos atrás, é uma quantidade significativa. Mas ao mesmo tempo a gente não vê eles discutindo tanto sobre quando a gente fala aqui de criptoativos, ou a gente fala desse mundo de stablecoins, etc., é algo que é relativamente novo. Uhum. Queria entender assim, esse é um diferencial de vocês, assim, cara, é uma infratech que ela já nasce com esse olhar, porque eu acho que alguns vão ter que se adaptar, outros talvez por decisão estratégica querem ou não querem, etc. Sim. Isso talvez é um dos ou um grande diferencial de vocês assim no mercado? Sim, a gente tem dois grandes diferenciais, assim. O que a gente, como você mesmo mencionou, né? Base você tem oferta, muita oferta por aí, né? O que a gente trouxe de diferencial para a Zify, né? Primeiro, a gente tem sim o base e esse grande motor, né? Para construir a operação, mas a gente foca muito mais em produtos que geram receita para o cliente no dia 1. Então, por exemplo, quando ele conecta aqui no nosso investment, ele vai gerar receita. Primeiro cliente que aplicou já está ganhando dinheiro, por exemplo.
A mesma coisa com o produto de ativos virtuais, né? E aí, assim sucessivamente, com todas as outras soluções que a gente for trazendo, a ideia é que a gente sempre traga produtos que, primeiro, o mercado não oferte no mesmo modelo e que gere receita para o cliente. Porque a gente sabe que infraestrutura hoje, se o cliente não tem um bom produto do lado dele, é cash burn, Sim, né? BaaS, por exemplo, não dá dinheiro, né? sim. Se um cliente que consome uma conta digital, ele só tem custo enquanto ele não Se conseguir fazer a estiver operação. parado na conta. Exatamente. O float não é suficiente para pagar a conta, né, da infraestrutura. E por outro lado, né, aí o outro diferencial é que quando a Zify nasce, já existia a possibilidade de vir para um mercado regulado de ativos virtuais, né? E é um mercado que hoje praticamente nenhuma empresa de infraestrutura gosta e entende, né? Uhum, Porque não é um mercado fácil de se entender, né? sim. E por outro lado, aqui dentro da Zify, né, a gente tem pessoas que estão nesse mercado desde quando ele iniciou. Como eu te falei, Uhum, parte dos fundadores trabalhar na programação do Ethereum, né? uhum. Que é a segunda maior Eu vejo, aí eu criptomoeda. posso estar falando besteira aqui, mas eu vejo muito mais. Porque, assim, eu tenho que juntar. É óbvio que tem pessoas que conhecem os dois, mas eu tenho que juntar aqui quem conhece bastante de infraestrutura financeira com quem também entende muito de Web3, vamos dizer assim, entende Aham, como isso funciona, etc., para ter essa solução. perfeito. O que eu acabo vendo no mercado é que geralmente quem conhece muito disso e entende também de produto financeiro, talvez está indo para um lado de tokenização de ativos, está indo para um lado de prover infraestrutura para. Eu vejo isso muito lá fora. E depois nós vamos falar aqui de monitoring, sei lá, para Uhum, stablecoins, para prover uma infra ali, mas eu não vi essa discussão para o resto da infraestrutura para o cliente, assim, sim. tá? É porque eu acho que assim, a gente vive num país que, infelizmente, a mídia falou muito mal de criptoativos, né? Uhum, E isso acabou entrando na cabeça de todo mundo. E também, óbvio, né? Também você teve vários e vários casos de lavagem de dinheiro que sumiu, né? O sim, próprio hack que a gente comentou aqui, que aconteceu e de fato difundiu ali sim. nos bitcoins, né? E nas stables. Mas, cara, tem muita coisa boa aqui, né? Tem muita tecnologia legal, tem muita empresa que trabalha com esse tipo de produto que não tá fazendo nada errado, né? E eu acho até que a gente está no momento. Bom, você pode até discordar porque você está no front ali e aí você está lidando diretamente com esses players, mas Uhum, a minha leitura é que hoje a gente já tem muito mais argumentos a favor e deu muito assim, beleza, você tem uma regulação que ajuda, é uma boa sinalização no exato. Brasil e fora. Você tem vários players institucionais né, grandes players fazendo movimentos nessa linha, o que ajuda a corroborar também. Uhum. Então, a minha leitura é que hoje a gente tem mais argumentos a favor do que Do que talvez, contra. sei lá, antes da pandemia ali, etc. Por mais que você tenha esses outros eventos, eu acho que já começa a ficar um pouco mais claro do tipo assim, mecanismos de controle que estavam faltando, o que, que é uma empresa regulada de uma não regulada, então começa, acho que, a, a conseguir separar o joio do trigo nesse mercado que realmente anos atrás era é, sei lá, se você fosse criar a Zify há 5 anos atrás, você ia ter outra receptividade do mercado que você está Com tendo agora, né? com certeza, com certeza. É porque, como você mesmo disse, né? Como internacionalmente e localmente a gente tem um mercado regulado, facilita muito, né? E todo mundo agora quer falar, principalmente os institucionais, né? Uhum, Não estavam olhando para isso antes, agora que regulou, fala, putz, tem um negócio legal uhum. aqui que dá para, de alguma forma, trazer um produto novo, ser mais eficiente, Parece enfim. até que se você não falar de stable, você é uma sinalização ruim, né? Que Sim, você tá para trás, que não atrás. tá atualizado, né? Exatamente. Mas aí, quando você olha para o mercado nosso de infra, assim, não tem ninguém falando do Uhum, jeito que a gente fala e conectando tudo, né? Cara, é real e claro, você viu isso lá na Money do ano passado, o quanto que é o novo jeito do dinheiro circular pelo mundo, né? sim, sim. Então é a forma mais rápida, é a forma mais prática, mais eficiente e, obviamente, mais barata de fazer tudo isso acontecer. Uhum, Então, quem não está ligado nisso, de fato, vai demorar mais tempo para uhum, poder absorver a demanda que vai vir do mercado agora, né? Mas tem um ponto muito importante, eu falo isso em todo lugar que eu vou. Tem um trabalho nosso muito educacional, não só com as empresas, mas também com as pessoas. uhum. A gente aqui vive numa bolha que conhece desse assunto, enfim. Mas eu tenho certeza que de 10 pessoas que você pergunta, que você convive, e que você fala que você conhece stablecoin,
Cara, 8 deve ter ouvido falar, mas não faz ideia do que, como funciona, né? Então, eu acho que a gente tem um papel muito forte educacional de mostrar, cara, que é algo importante, relevante, lastreado numa moeda fiduciária, né? Então, não é um ativo que não tem lastro, né? Como é a briga quando você vai discutir de Bitcoin, né? Todo mundo fala, não tem nada ali, não tem lastro, como é que você confia nisso? Enfim, as stablecoins é diferente, né? Então eu acho que aqui você tem um papo, e a gente precisa, né, aqui como da indústria, fomentar muito essa educação e falar cada vez mais sobre o tema, explicar, ajudar, ensinar, porque de fato é algo que vai mudar o mercado na minha visão. Queria entrar, assim, eu achei legal essa abordagem que você falou de trazer produtos que já trazem receita para o meu cliente ali no dia 1. Uhum. Eu queria entrar no tópico de pagamentos internacionais. Assim, por que a gente, você olhando com essa ótica, né? Por que esse foi eleito o primeiro produto? É, assim, para mim é uma pergunta que eu não canso de fazer, é por que a gente está falando tanto de pagamentos internacionais agora, dado que sempre foi uma dor, Sim. a tecnologia que a gente está usando para resolver hoje, ela não estava aí desde sempre, mas ela já está aí já tem um certo tempo, não é tão 50 anos. não é um negócio assim, o que aconteceu, né, para falar assim, não, bom, esse é um problema que ele é grande, é atual, ninguém está resolvendo isso plenamente ainda, vamos olhar para ele primeiro, assim. Sim. Com esse produto, né, de prover liquidez, a gente identificou que existia um passo adicional, que seria liquidar, né, as operações do início ao fim em moeda fiduciária, né? Então, receber em reais, por exemplo, e liquidar em dólar, né? E muito cliente procurava a gente para esse tipo de solução. E a gente não tinha, né? A gente, na prática, falava: não, eu te vendo a liquidez de USDT ou USDC, por exemplo, mas eu não consigo te pagar em dólar, né? E a gente começou a procurar entender, assim, no mercado como a gente poderia tecnologicamente construir essa história e que também tivesse, óbvio, né, toda a parte regulatória ajustada, né? Ó, antes da gente entrar nessa parte, deixa eu só voltar aqui. Ah, Nesse player que você contou que te procurou. Vamos sim, botar como um exemplo fictício aqui. tá bom. Quando ele te procura, por que ele está te procurando? Onde ele não está sendo bem servido? Vou tentar desenhar esse cenário aqui. Tá. Pensa que hoje a gente teve uma grande disrupção para usar e comprar, por exemplo, dólar para fazer uma viagem internacional, quando a gente teve acesso a uma Wise, a uma Avenue, enfim, as empresas ali das contas globais, né? As contas Sim. internacionais. Mudou a nossa vida, certo? Sim. Antes você tinha que ir com dólar. Já viajo sem dinheiro. Você já viaja só com cartão e aquilo, né? Além de facilitar também você fazer transferências lá se precisar, né? A mesma coisa acontece para o PJ e acontece para grandes empresas, só que eles não têm a Uma mesma complexidade maior também, né? complexidade maior, tem também a questão de quase todas as empresas precisarem já fazer integrado, né, em API, enfim, e com isso essas empresas acabam não ofertando a solução assim, né? Até para deixar isso claro, assim, quando a gente fala de valor montantes para pessoa física, né? A chance de você. Esse é o meu maior medo como eu penso em empreender na área financeira. Uhum, Se eu fizer algum erro no meu processo de KYC, eu posso estar sendo conivente de alguma forma com lavagem de dinheiro, com. total. E aí você bota o internacional ali, gera um risco muito maior, né? Sim. Mas quando a gente fala de valores da pessoa física, a chance é muito menor de você. Vamos dizer assim, é muito mais. Eu imagino, né? Para monitorar, talvez seja muito mais fácil do que quando a gente fala no mundo PJ, além da complexidade de transações, volumes e quantidades ali, né? E tem a questão de limite também transacional, né? Não só para receber, como também para enviar, né? Então, tem os limites bancários, tem o limite do Pix, enfim, né? Então, Então, a pessoa não vai chegar lá e sacando 2 milhões aqui não, pra fazer uma viagem. não dá. E aí, Como por é que se isso, explica isso, né? exato. Se ele quiser, se ele conseguiu colocar esse dinheiro na conta, por exemplo, ele quiser enviar, a gente vai pedir imposto de renda, enfim, para entender se é compatível para justamente não permitir nada que fosse, né, que o monitoramento de lavagem de dinheiro está de fato atuando, né? Mas a dor do cliente era, cara, como é que eu transfiro isso
é rápido, porque hoje se eu vou mandar um recurso, por exemplo, do Brasil para a China, usando o método tradicional, é 5 dias, 6 dias. Né? Então você pega casos, por exemplo, de importadores, que se chega um container aqui no porto, sexta-feira, 8 horas da noite, ele vai ter que pagar a sexta-feira, o sábado e o domingo lá, como se fosse um aluguel daquele container lá, até que ele consiga fazer o pagamento quando o mercado abre de volta, né? Entendi. Então, Porque a carga também só é liberada quando o pagamento cai. só é liberada quando você faz todo o processo E de ele também só quer fazer o pagamento depois de ver a carga ou quando recebe, aí você fica nesse impasse. programa. Exatamente. Então, é um mercado que funciona de acordo com o tempo que os bancos funcionam. Então, é um legal que algo não tinha visibilidade, é que o custo de uma transação internacional, às vezes, não é só o FII da transação, mas o que aquele tempo ali ele está impactando de custo na Exatamente. mercadoria ou qualquer coisa nesse sentido, né? Exatamente. Então pensa aqui num caso que eu trouxe, né? 3 dias que ficou parado no porto, mas de 4 a 6 dias, dependendo Isso do país. provavelmente é um custo muito maior do que o FII do pagamento, Total. vamos dizer assim, que aparentemente pode ser um custo, entre aspas, inofensivo, mas isso aí depois impacta a operação do negócio dele todinho, né? Total. Imagina que você vai ter 10 dias de porto que você vai ter que pagar a mais, porque a ineficiência do processo, né? E hoje o modelo tradicional usa uma tecnologia que existe há 50 anos e não evoluiu. É a mesma há 50 anos. Então, a maior dor é essa, a agilidade, né? Como que eu consigo fazer uma movimentação de valor alto, né? Ou não, mas com um tempo que a gente ficou mal acostumado com o Pix, né? Que essa remessa ela vai passando por muitos players até que ela chegue de fato no destinatário, né? Depende, né? Que costuma sair, por exemplo, do seu banco local, aí vai para o banco de câmbio, do banco de câmbio vai para o correspondente fora do país, né? O problema não é nem só as camadas, né? E os terceiros no meio do caminho. É mais o processo mesmo, a tecnologia que ela depende de liquidações que demora muito tempo. Sim. É isso que a gente está falando no cenário que não deu erro, né, no meio do caminho. Ainda tem isso também. Faltou informação. Digitei um dígito a menos, enfim, um código errado. Já passei por esse sufoco aí de... É um sufoco, cara. Imagina... Foi errado, mas você não sabe onde foi errado, não te avisam onde foi. Não avisa. Aí você tem que tentar de novo. Exatamente. Para tentar leva dias para ter uma resposta se deu certo ou errado. Você só sabe que deu errado quando acaba o prazo. O prazo, né? Aí não chegou. Exatamente. Então a dor maior era essa e a gente identificou isso rápido e falou, cara, a gente tem tecnologia para ajustar isso tudo, né? E aí começamos a desenvolver, né? Então esse foi o principal mote, assim, de como a gente consegue, de alguma forma, ajudar os nossos clientes, né, e o mercado a ser mais eficiente, principalmente no pagamento internacional. Como que é o desafio de vocês para para conseguir prover essa liquidez? Porque eu imagino que também seja também desafiador de você fazer esse match entre regiões. Como é que isso funciona, né? Essa dinâmica de ter as contrapartes, de conseguir pegar em Fiat numa ponta e entregar em Fiat na outra para esse cliente. Até o que a gente estava conversando aqui, para muitos, óbvio, né? Dentro do KYC, seguindo todas as normas ali, para muitos não importa a solução técnica que você fez por trás, e sim o resultado final, né? Se puder contar um pouco do molho aí da casa, né? Como é que funciona um pouco desse desafio de pegar Fiat numa ponta e conseguir entregar na outra? Tá. A gente, como é uma empresa global, né, então a gente tem já, né, filiais espalhadas pelo mundo. Então a gente usa uma filial nossa nos Estados Unidos para de fato fazer essa operação de transferências, né? Hoje em dia, assim, é simples porque a gente consegue usar, né, aqui, eu recebo Fiat, né, contando aqui para o público qual que é o formato, converto isso para stablecoin, é uma stablecoin regulada, né, que é o USDC, nos Estados Unidos, e eu compro a USDC lá de um fornecedor direto e depois eu converto isso, né, e vendo, entre aspas, no fornecedor para enviar, né, para um banco local e de fato de lá eu disparar, né, para qualquer lugar do mundo, né? Então hoje a gente é capaz de atender 30 países, né, pagando em euro, dólar e ien. Com operações que duram, assim, o lugar mais distante desse que eu falei é a China. A gente costuma demorar aí no máximo 1 hora para um pagamento. Caramba. Quando você compara o mundo tradicional, né, de 4 a 6 dias. Então, a eficiência aqui é não só
na questão de custo, né? Porque você tem realmente um custo menor, porque a gente está falando de muito mais tecnologia embarcada, né? Então não precisa de tanta gente ali fazendo o processo, né? Não é uma tecnologia de 50 anos que roda ainda em processos antigos, né? E também a eficiência desse processo todo, né? Então, como a gente mencionou aqui, né? Eu saio no case que eu falei antes, de 10 dias aí, possivelmente, que é uma empresa de importação, né? Demoraria para poder ter acesso, de fato, ali à carga, né? E começar a comercializar, versus 1 hora, né? Então, com isso, eu faço com que essas operações específicas aqui de importação, chegou 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, 4 horas da manhã, cara, consigo liberar meio que instantaneamente, porque a gente consegue fazer esse pagamento rápido e ágil, entendeu? Legal. E é 24/7. Para esse cliente, o que mais a tecnologia pode ajudar ele nessa parte de pagamentos, assim? Porque eu fico pensando o seguinte, sempre quando a gente conta essa trajetória, vem na minha cabeça logo um pagamento pontual. Uhum. Mas esse cliente pode ter demanda de ter milhares de transações, para ter. Que tipo de complexidade esse cliente pode trazer de caso de uso e como é que a tecnologia resolve para ele ali dentro das soluções que vocês têm? O nosso modelo é muito simples, né? Então, assim, a gente tem 2 tipos de formas de usar o produto, né? Na verdade, ele entra no nosso website e faz o cadastro ali, dali ele tem acesso a um portal e dali ele dá o comando, né? Ele transfere o recurso, né, via Pix, dali ele fala, eu quero transferir tantos $1.000 para essa conta aqui, ele informa o valor, faz um upload de um documento ali que comprove, né, aquela operação, né? Então, se é uma invoice, ou como se fosse um comprovante fiscal, né, como se fosse uma nota fiscal, e dali ele aperta o botão e vai, né? Ou ele pode fazer isso através de API, né? Então, E ali ele coloca a conta do outro país ou coloca o endereço? depende de qual país ele está pagando, qual dado ele precisa preencher, né? Mas via de regra é como se fosse banco, IBAN, né? Conta, esse tipo de coisa, e dali já vai o processo, né? Simples. Se a gente. E aí a grande diferença também, né? Se ele aperta lá e tem algum dado errado, a gente já alerta imediatamente. Legal. Então a gente já consegue conferir se aquele dado, perdão, tá correto ou não, né? Quando ele faz isso embedado no sistema dele, por exemplo, API, aí ele por pode usar API, no sistema dele. imagina isso dentro do RP de uma grande multinacional que está pagando vários fornecedores, por exemplo, né, instantaneamente. Cara, dentro do sistema dele mesmo, ele aperta o botão pagar, já vai, e com isso tem uma eficiência muito, muito mais rápida. Ele já vai saber se aquele pagamento aconteceu. Ele tem a condição de fechar o spread cambial mais rápido, então, ou seja, a chance de ter prejuízo é menor. Vai ter uma variação absurda, assim. Exatamente. Ele consegue, inclusive, aproveitar, né? Pô, o dólar caiu esses dias, né, consideravelmente. Deixa eu aproveitar aqui e já fazer o processo para poder ter essa capacidade de pegar, né, essa brecha. Conciliação já nasce nativa, né? Então ele consegue ter muito mais alternativas ali de gestão do que no passado, né? Que ainda, quando você olha o jeito tradicional, ainda é muito no papel, né? É muito arcaico ainda versus esse modelo. Nesses casos de API, tem algum segmento de clientes que, assim, quem que é tipicamente esse cliente de vocês? Igual você falou assim, de repente eu vou olhar para importador, sei lá, vou olhar para um player nesse sentido. E quais são os players que estão mais interessados na API? Igual você falou assim, eu quero colocar no meu RP e tal. Porque nem todo mundo também tem a capacidade ou recurso ali tecnológico para conseguir pegar uma API e a partir dali tocar a vida dele, né? Sim, a maioria das empresas não tem um time de tecnologia ali focado para desenvolver. Ou às vezes ele tá enrolado com outras coisas. Exato, verdade. Sempre é uma luta, né? Parar para fazer aquilo ali. Exatamente. Mas assim, o que a gente tem visto de oportunidade, né? E aonde a gente tem visto mais atração, né? De fato, as empresas que fazem importação, né? Essas, com certeza, é aonde tem a maior dor mesmo no mercado. Essas empresas também de contas digitais globais, porque quem tem e quem não tem, né? Quem não tem o produto conecta na nossa solução e já oferta, né? Então a gente é transparente, né? Então ele consegue ali de alguma forma já ofertar para o cliente dele fazer um pagamento internacional, né? E com essa capilaridade de 30 países, enfim. E também pensa que em empresas tradicionais que hoje ainda usam de um modelo antigo, né? Vou te dar um exemplo aqui, varejo.
sabia que tem um varejo em Belo Horizonte que é o terceiro maior importador do Brasil. Aham. É. Esse cara tem uma dor absurda, porque hoje ainda o processo é manual, né? E ainda é no modelo ali tradicional. Então, a gente consegue conectar, né, com muitos mercados que possam usar esse tipo de solução. Deixa eu dar outro exemplo. Empresas que hoje cobram aqui no Brasil, principalmente de tecnologia, invoices em dólar. Então, você tem quase todas as fintechs hoje do Brasil fazem pagamentos internacionais, né? Sim. Mas usam do modelo tradicional o cartão de crédito. Quando você traz para esse modelo, só o ganho de eficiência aqui de custo já justifica colocar um dev para poder integrar. Sim. E hoje, como que eu não vou nem dizer aceitação, mas a procura do pessoal, porque assim, a gente vê, né, igual a gente falou aqui, pô, a gente foi pra Money 2020, o evento inteiro, cara, só stablecoin pra tudo que é lado, a gente tá vendo se falar muito disso. As pessoas estão procurando mais ativamente, elas entendem um pouco melhor, como é que tá essa percepção do mercado também, porque eu acho que assim, remover custo, fricção, acho que, né, é um interesse constante, todo mundo quer, e o pessoal já tá vendo isso como oportunidade, como é que tá sendo? Cara, poucas empresas entendem isso como Quando a gente fala oportunidade. fora do mundo financeiro ou no geral? No geral, No cara. geral. Até o mundo financeiro, pouca gente sabe dessa alternativa, né, do uso do ativo virtual para operar com mais eficiência, né? Quando você pega mercado tradicional, esquece, assim, é a mesma coisa que você falar em outra língua. Eles não fazem ideia, né? Então, como eu disse, é um trabalho muito educacional, né? De como a gente mostra para o cliente que tem um jeito novo de fazer a operação 100% organizado, regularizado, né? Sem nenhum risco para ele, enfim. Então é um trabalho educacional e que a gente está nesse momento agora fazendo bastante disso para, de fato, gerar mais demanda e deixar o cliente tranquilo, né? Legal. Então eu não consigo, por exemplo, eu não vendo hoje falando que massivamente que a minha operação é uma operação de stablecoin sanduíche, né? Que eu recebo em fiat, converto em stablecoin e pago em fiat. Só isso aí você já complicou a cabeça Já do cara, compliquei a cabeça porque ele não vai entender. O que eu falo para ele é, cara, eu consigo fazer pagamento internacional em 30 países, pagando em dólar, euro e ien, com muito mais eficiência e custo mais baixo. Quer experimentar? E aí, na experiência, eu sei que ele vai topar, porque vai ver que é completamente diferente. Quando ele vê também a questão do custo-benefício, é disparado, né? Muito mais eficiente. Então, eu acho que a pegada é essa, sabe? De como a gente, cada vez mais, educa o mercado para esse tipo de solução. Uma coisa que você comentou, você falou da palavra risco. E aí, eu vou levantar uma bola aqui, que eu acho que é importante. Da gente ver o seguinte, o mercado de cripto aí caiu muito esses últimos dias, né? A gente tá gravando aqui num período de, né, até publicar pode tudo mudar, né? Pode tudo Mas mudar. a gente teve uma queda, principalmente do Bitcoin. É, e aí é o seguinte, o quanto ou como isso não afeta as stables, né? Acho que é até legal a gente destacar isso aqui. Qual que é a diferença, sei lá, de variações que existem no mercado? Por que que o stable não varia e eu posso dormir tranquilo nesse sentido, assim? Sim. A diferença é que assim, a stablecoin ela é uma criptomoeda, né? Só que ela usa, né, uma moeda fiduciária para ter o lastro, né? Então, quando a gente fala do USDT, que é o mais conhecido, ou o USDC, que é aí a moeda regulada nos Estados Unidos, né? Ela é sempre lastreada no dólar, né? Então, o risco é da desvalorização da moeda, né? Não do ativo em si, né? Então, ela tá sempre ali, pau a pau, né? Assim, par a par com o valor do dólar, o valor do euro, ou o valor do ien, né, por exemplo. Hoje a gente usa, né, o motor só da stablecoin dolarizada, né? Mas, por exemplo, a gente vai lançar, a gente, na verdade, já lançou, né, a nossa própria stablecoin em real. Legal. Então a gente também, de alguma forma, é um novo jeito também de você trabalhar o mercado financeiro, né, tendo uma moeda sua que consegue circular, né, também de alguma forma aí com todo mundo dando acesso a tudo de um jeito digital, né? Então teve a parte ali do Drex, né, que até então seria uma moeda e que em algum momento seria o nosso real digital, né? Hoje em dia já foi para um caminho diferente, né, de ser só um guarda-chuva que vai regular as stablecoins brasileiras, né? Então tem também esse grande benefício, né? Mas
é uma moeda, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala do USDT, o USDC é um dólar digital. Então, o risco é o risco do dólar. Sim. Não tem aqui a, a prerrogativa de quando alguém investe num criptoativo, né? Quando é um Bitcoin que despenca, né? Quando você pega um Ethereum que despenca, né? Sim. Esse risco esquece, não existe com stablecoin. Eu queria, ainda falando de pagamentos aqui internacionais, pensar assim, nesse lado de fricção, assim, como é que você vê daqui para frente? Porque a gente está falando assim, olha, pagamentos que poderiam levar 5 a 6 dias, a gente está reduzindo aqui para 1 hora, etc. O quanto você vê, e aí eu gostei lá da referência que vocês fizeram no site de vocês, falando, olha, a gente está vivendo uma Pangeia aqui novamente e tal. Uhum. É, como é que você vê, assim, a evolução disso, assim? Porque a gente está saindo, vamos botar aí, de 5 dias para 1 hora, do ponto de vista de custo, imagino que tem uma queda significativa também, mas, assim, aonde que a gente tá? Porque a gente tá meio que no começo disso, isso vai evoluir para ficar igual um Pix da vida, enfim, como é que você vê a evolução desse negócio? Porque a gente viveu isso com o próprio cartão de crédito, né? Assim, a gente ia pagar antes, bom, era só no dinheiro, aí veio cheque, não sei o quê, aí você tem o cartão com várias dificuldades para se pagar, e hoje você só bate o relógio, tem lugar que tem loja que você só bota a cara e E já faz. estão removendo a fricção toda. É. Pro internacional, você imagina que isso caminha um pouco nessa linha também? O que você vê assim? Sim, é como você falou, a gente acredita que o está cada vez mais próximo, né, com esses métodos de pagamento cada vez mais instantâneos, né? Vai com certeza evoluir e a gente vai ter cada vez mais benefícios com relação a isso, né? Eu acho que em algum momento teremos uma versão nova de modalidade de pagamento usando as stables, né? E o que é legal aqui é que deixa a gente, né, como usuário livre, né? Então você converte para o USDT, por exemplo, e se você quer usar em euro, você não vai ter que entrar num app, converter um para outro e tal. Você usa o seu próprio cartão ali, que já Uhum, nesse modelo, e não tem essa fricção mais, né? uhum, Então, já tem vários tipos, né, de experiência nesse sentido, né? Bancos que têm a stable como a moeda, né? Então, você vai para qualquer lugar do mundo com o mesmo cartão uhum. e você só controla o saldo que você tem em dólar, né? E aí, cara, uso na China, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, da mesma experiência, né? Então, na minha visão, vai haver uma complementariedade entre os meios de pagamento. Então, você vai ver cada vez mais cartões de crédito com aceitação, usando, né, stable como método de pagamento. Você vai ver cada vez mais esses pagamentos instantâneos, né, de conversão automática, né? Inclusive é o que a gente também tem aqui de solução, né? Uhum. A gente ajuda empresas empresas tradicionais a entrar no mundo das finanças descentralizadas, né? Que é aí o uso dos ativos virtuais. Então, você vai ver cada vez menos fricção para compra, para uso, porque não só a tecnologia vai evoluir, e quando a gente fala de blockchain evolui muito rápido, mas também essa questão de cada vez mais ter casos de uso e as pessoas começarem a procurar, né? Uhum. Porque quando eu apresento para alguém, fala, cara, usa o cartão dessa empresa aqui, compra lá o SDT lá, por exemplo, e viaja. Pô, só o benefício que ele tem de imposto que é menor, de toda a parte do spread que é menor, e dessa facilidade, né, de comercialização do recurso depois e também do próprio uso, muda o jogo. Uhum. Né? Então, eu acho que agora vai ser uma evolução de como a experiência, né, e como as empresas hoje que levam as melhores experiências de uso de produtos, né, internacionais conectam com as stables. Legal. Eu queria entrar, vou voltar aqui na parte de produtos de vocês e entender também é, o que são os próximos passos, porque eu entendo também que quando a gente fala do produto de liquidez aqui, eu falo de pagamentos internacionais, eu estou falando que ele pode atender uma série de clientes que são financeiros ou não financeiros, Uhum. clientes que podem ter fit ou não com as soluções de base ou de conta global, etc. Só que ao mesmo tempo eu vejo que vocês têm produtos complementares muito para quem está nessa área vertical financeira ou que está verticalizando ou criando alguma coisa ali. Sim. Como é que vocês veem os próximos passos de vocês aqui no Brasil, assim, de produto ou segmento? Como é que vocês esperam evoluir? E aí depois a gente conversa um pouco de mundo também para pensar aqui
como é que vocês já nascem com produtos globais também, então. Cara, o que que a gente entende aqui? Acho que dois caminhos, né? O primeiro, ajudar empresas que hoje estão no mundo tradicional a vir cada vez mais próximo desse mundo digital, descentralizado, né? Ofertando ativos virtuais, tudo dentro da regulação, enfim, né? Tendo cada vez mais agilidade para conseguir ter eficiência operacional, que eu acho que é o grande recado, né? O operacional e aí derivando para custo, derivando para agilidade, enfim. E um outro lado que é a gente, de fato, ajudando empresas tradicionais, né, a virem também para essa digitalização, mas pensando mais numa estrutura de banco mesmo, né? Então, como a gente pode ajudar um varejo, a gente pode ajudar uma empresa de agro, Uhum. a gente pode ajudar uma empresa de transporte, por exemplo, a ter um produto e enxergar um novo motor de receita, né? Acho que quando você vê empresas com muitos funcionários ou muitos usuários, tá ali uma grande chance de você ter um produto financeiro que às vezes ele não está nem enxergando e que pode ser no início um motor novo de renda e de receita, mas ao decorrer do tempo pode virar o principal, né? Você tem vários casos assim, né? Sim, sim. De empresas que hoje usam a captação, né, de clientes através da É, operação antiga para vender. tem varejista que ganha mais no financeiro do que no varejo, né? Exatamente. Então, a ideia é ir ajudando cada vez mais varejos que não são os gigantes a entrarem nesse mundo, né? E conseguirem ter aí produtos que gerem receita mais no curto prazo, né? E que de fato essa operação de vou ter meu próprio banco, eu permitir todo mundo a ter seu próprio banco, ganhando dinheiro. Uhum. E a gente acredita muito que a gente está vivendo uma evolução, né, dessa parte bancária, né? Então, cada vez mais a experiência conta, né? Então, esses dias para trás, eu estava fazendo uma conta aí desses 7 anos que eu tenho de venda de infra, eu já participei de mais ou menos uns 500 projetos, desde Caramba. embedar pagamento, construção de banco digital, Uhum. ou só produtos de pagamento, por exemplo, Pix, para alta volumetria. E aí, o movimento que a gente consegue enxergar, cara, é que cada vez mais a gente vai querer consumir produto financeiro com a experiência que a gente gosta. Então, dá um exemplo. Participei. Esse aqui eu gosto super de falar, que eu acho bem legal o case. Chama ContiBank, que é o banco do contador. Tem estratégia melhor do que você ter um banco do contador que sabe todas as empresas que estão sendo abertas e consegue já dar uma conta pro cliente, por exemplo? Uhum. Ó, já entra aqui, ó, já tem o sistema todo o RP ligado, você já faz todo o seu processo automatizado, né? A conta já está aqui, tem um cartão, tem o crédito, tem tudo aqui disponível. Legal. A empresa não vai querer mudar muito assim, né? Inicialmente já está tudo embedado, então tá fácil para ele usar. Eu participei de um projeto de um banco de médico. Então, os médicos, quase todos, são alavancados na parte de antecipação de consulta, principalmente quem aceita plano de saúde, né? Então, se eu não me engano, o dado acho que é 80% dos médicos antecipam com a operadora de saúde o recebimento ali da consulta, né? Que se eu não me engano são 60 dias. Uhum. Aí criou-se o banco dessa operadora de saúde. E ela, dentro do banco, já fez a consulta, no outro dia aparece lá, consulta do Gabriel. Quer antecipar? Quer. Antecipou, já cai na conta, já tem um cartão, já usa. Então, cada vez mais a gente vai ver experiências voltadas, né, para o jeito com o qual você se reconhece. Nesses bancos nichados, de tribo, enfim. Então, eu acho que cada vez mais esse modelo vai encaixar com a nossa rotina, né? E acho que não só de indústrias, mas também de modalidade. O próprio banco dentro de WhatsApp, né? Que a gente já vê algumas iniciativas legais, né? Então, eu acho que a visão nossa é conseguir ter uma infraestrutura que ajude qualquer uma dessas iniciativas Legal. a operarem rápido, né? Que é um grande caminho aqui, em como a gente tem menos fricção para integrar e como também a gente ajuda esses clientes a gerarem receita rápido. Uma dúvida que eu fico, na verdade são duas. Uma é o desafio de completude do BaaS, porque parece que você ser um Bank as a Service é uma tarefa que não tem fim, né? Que você, vamos dizer assim, você pode criar várias funções e etc. E cada hora alguma coisa vai faltar. Sim. É meio que é uma tarefa ingrata nesse sentido. E o tema crédito invariavelmente também aparece pra caramba e tudo mais. Eu queria até entender um pouco isso, assim, putz, como é que vocês veem essa evolução e se, cara, esse tema, óbvio, né, do que você puder antecipar, se isso pode aparecer, porque é normal que surjam licenças, etc. Uhum. Ou até como é que vocês, nesse meio do caminho, imaginam
ou já veio na prática, o funcionamento com parceiros, que eventualmente também tem essa modalidade de trabalho, né? Não, com certeza. Assim, o Infratec vai precisar do tempo inteiro tá desenvolvendo alguma coisa nova, não tem como, né? E a gente, assim, diferente de outras casas que eu estive, a gente acredita aqui que, assim, eu não quero ter. Se eu tiver, tudo bem, mas não é o meu foco ter 1 milhão de clientes. Meu foco é ter os melhores clientes. Então, para ter os melhores clientes, possivelmente eu vou ter que desenvolver algo que o Gabriel vai querer, que é diferente de outra pessoa. Você Né? balancear essa customização. Exatamente. Eu não deixo, se precisar fazer uma customização para um projeto grande, eu vou fazer e vou entregar para ele. Até porque conversa muito com o que que eu acabei de te falar, que cada vez mais os bancos estão sendo personalizados. Então não adianta eu dar uma infraestrutura única e falar, se vira e faz do seu lado. Né? Eu não acredito muito nisso. Eu acho que a gente, óbvio, financeiramente equilibrando e fazendo sentido também o desenvolvimento, ok, a gente faz, né? Para o outro lado, produto de crédito, certamente é uma via que a gente em algum momento vai percorrer. Nesse momento, a gente está operando junto com parceiros, né? Então, chega muita demanda e crédito é algo que de fato gera receita e gera receita rápido, mas não é trivial, né? Você precisa ter expertise, enfim. Então, a gente hoje conecta em parceiros para ajudar a gente a ofertar isso para os nossos clientes, né? E eu vejo também o mercado, assim, eu não acredito, eu não acho que a gente tem que ser tão pensar só em competição, sabe? E eu acho que a gente tem espaço para cooperar um com o outro. Não tem coisa que eu tenho que o player A, o B, o C não tem. E faz sentido um integrar com o outro, né? Então eu tenho fomentado bastante isso com esses meus concorrentes, né? Falar, cara, vamos cooperar, pô. Você tem serviço aqui que tem coisa que você tem que eu não tenho e que eu tenho que você não tem. Não é mais fácil a gente ser parceiro, não? Né? E beleza, vamos brigar no baço? Vamos, e faz parte do jogo. Mas se eu puder te indicar e a gente tem uma contrapartida de que você não vai me roubar esse cliente depois, faz mais sentido, porque, putz, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Mas crédito, certamente a gente vai entrar. Não sei te dizer ainda uma data. O que a gente está viabilizando, e é um produto da nossa plataforma, é os clientes que querem operar com cartão de crédito pós-pago, que eles não precisem inicialmente ofertar uma solução de crédito. O que eu quero dizer com isso? Como a gente tem a plataforma de investimento, a gente oferta para o nosso cliente o colateral em cima, o crédito do cartão de crédito colateralizado do investimento. Então você pode colocar, exemplo como a XP quando lançou o cartão, bota R$1.000 e eu te dou R$1.000 de crédito, né? Isso facilita o início da jornada de um produto de crédito, ajuda o cliente a ter uma receita melhor, porque o intercâmbio do cartão de crédito pós-pago é infinitamente maior do que o do cartão pré-pago, ajuda o cliente a entender quem são os bons pagadores, começa a gerar um score ali de alguma forma, né, para aquele cliente, e ele já entra também com um cartão de crédito meio que sem um risco, né? Então, esse modelo a gente já consegue operar. Agora, o que dá o crédito de fato, principalmente o crédito clean, né, que é o sem nenhum colateral, a gente tem usado parceiros. A gente está caminhando para o final aqui. Eu queria. Bom, a gente falou de stable aqui, metade da Money, a outra metade era sobre IA. E você já soltou um spoiler aí de que eventualmente tem uma solução legal do grupo da Azimuth, que, enfim, isso deve chegar no Brasil em algum momento. Eu queria que você pudesse contar, cara, o que você está vendo de interessante sendo feito com IA no mundo, como é que tá um pouco dessas suas expectativas aí, como é que a gente deve ver isso refletir aqui no Brasil nos próximos anos. Queria saber um pouco das suas impressões, assim. Tá, vendo no mercado, cara, eu sou entusiasta demais, né, assim, eu acho que a IA facilita muito a nossa vida, né? E acho que a gente também, a maioria das pessoas acha que a IA é Gemini, é GPT, é Maduz, né? E não vê todo o resto que tem por trás, né? A gente na Zify já usa quase que tudo que a gente tem por trás, né? Tem uma IA de algum momento, então, por exemplo, a qualificação dos nossos clientes, a gente usa uma IA, né? A gente não tem um time de SDRs, a gente tem uma IA lá que ela faz a qualificação e é muito mais performática e funciona 24/7, né? Nosso time de marketing hoje tem 14, 15 ferramentas que usam para de fato acelerar os processos, né? A gente tem toda a parte do nosso motor interno e parte tecnológica. É IA que trabalha, que oferta, que faz, que analisa, né? A parte de score dos clientes, enfim, é tudo uma IA. Agora, quando a gente transforma isso, vê, né, isso acontecendo no mundo financeiro,
cara, a gente vai ver cada vez mais IA dentro de score de crédito, de KYC, fazendo esse processo ser muito mais eficiente e rápido, né, para a gente, né? A gente vai ver cada vez mais a IA ajudando, né, em transações, né? Os exemplos dos bancos digitais que a gente falou aqui, dos pagamentos aqui, né? Eu sou entusiasta de um, uso quase que todos os dias. Te falei, né, nos bastidores aqui, que eu nem abro meu banco mais. Uhum. Eu tenho usado isso, né, assim. Então eu acho que cada vez mais vai ser algo natural da nossa vida, né? Usar áudio para mandar Pix, para coletar algum tipo de pagamento. E óbvio, né? Embedar isso dentro das nossas soluções vai gerar cada vez mais eficiência, né? Você não tem como Uhum. negar isso, né? A última analogia que eu vi que eu gostei foi, eu não lembro quem que falou que a gente está na época do DOS, da internet artificial, da inteligência artificial, porque a gente está falando pelos chats ali e tudo mais, mas ainda perto Verdade. do que vai ser, está muito no início. Realmente é o terminal que a gente Sim. tá usando e esse negócio vai evoluir muito. E bom, a gente está gravando isso aqui bem no período onde saiu essas notícias eh, do Open Cloud, aí criaram a rede social de agente de IaaS, etc. Então isso vai fazendo a gente pensar, cara, para onde que esse negócio pode ir, mas por mais que alguns itens hoje sejam mais anedóticos do que o normal, mas acho que eles vão indicando para onde a gente está caminhando. E Exato. voltando lá no começo, quando você falou da Azimuth, eu penso muito que o relacionamento próximo humano vai ser o diferencial de grandes organizações. Por mais que a gente crie várias soluções, etc., no final vai ter muito valor esse relacionamento próximo. Acho que essas interações vão ficar cada vez mais premium, vamos dizer Sim. assim, vão ser cada vez mais valorizadas, então essa interação real, olho no olho ali, acho que vai ganhando valor ao longo do tempo, sim, cara. Eu concordo contigo e a gente tem um dado aqui que funciona há mais de 2000 anos, né? Então, pensa que desde a época de Jesus, o melhor jeito para poder fazer uma venda era no boca a boca na relação, né? Uhum, E isso permeia até hoje. Então, eu não acredito que a IA vai substituir, por exemplo, um ato comercial, né? sim. Principalmente venda de valor expressivo, né? Você Uhum, vai querer olhar no meu olho aqui para poder falar, sim. deixa eu ver se eu confio nesse cara. Com quem que eu tô fechando isso aqui? Nada vai substituir isso, assim, é muito difícil substituir isso, né? Então, eu concordo contigo, assim, acho que é o relacional, né? Criar relacionamento, eu não vejo uma forma da IA assim substituir. Óbvio, ela acelera o processo de venda, ela qualifica, ela ajuda, né? De alguma forma ali você acessar alguém mais rápido, mas para de Uhum. fato assinar um contrato grande ou vender alguma coisa diferente, você não vai conseguir fazer via IA, né? E para a gente fechar, eu queria perguntar de regulação. Como é que você vê ah, o movimento de regulação aqui no Brasil? Se a gente entende que está abrangente de forma suficiente, ou se tem temas ainda que precisam ser discutidos, o que deve acontecer a partir de agora, assim, no Brasil? Acho que assim, tem um marco muito forte, né, que é o da PSAVs, né, que a gente entra agora em fevereiro, né, com já tendo que aplicar boa parte, né, do que foi publicado no final do ano passado. Eu acho que esse marco vai ser muito importante para o mercado, porque vai limpar um pouco assim, né, dos players sérios e dos não sérios, né? Então vai dar mais confiabilidade para o uso dos ativos virtuais, né? E vai também, né, fomentar mais o mercado, já que os players institucionais vão entrar, né, nessa nova jornada, né? Então eu acho que aqui vai ter mais espaço, vai ter um processo mais organizado, uma competição melhor, na minha visão. Quando a gente fala da regulação de BaaS, eu acho também que não interfere muito, né, no dia a dia e na venda dos produtos, né? Eu acho que é mais uma forma de organizar para que fique tudo regulado mesmo e de uma forma mais controlada, né, do que era feito no passado. Na minha visão, sempre a regulação é benéfica, né? Eu não vejo como um atraso. Eu acho pelo contrário, né? Se a gente olha todos os marcos regulatórios que o Brasil teve, olha a evolução, né, e o quanto que a gente como usuário, né, teve de benefício, né, para ter novas funcionalidades, o próprio Pix, enfim. Então eu vejo com bons olhos toda vez que esse movimento acontece. Obviamente a gente vai ver um cenário assim de fusões, Uhum, de empresas que vão deixar de operar, porque o sarrafo subiu muito, né? uhum.
E isso, obviamente, ajuda o mercado ficar, principalmente o mercado financeiro, ficar mais robusto, né? Então, a gente vai começar a ver muitos movimentos assim principalmente, né, quando a gente fala das PSAVs, né, o tamanho da licença, né, então o custo que é para poder aplicar, né, então quem só comprava e vendia criptomoeda e ganhava no spread, não tem estrutura para operar, por exemplo, a partir de agora, né. Então, isso vai ajudar na prática o mercado a ficar mais organizado, com menos lavagem de dinheiro, com menos fraude, enfim. Então, eu vejo com um olhar bem positivo. Do que tem pela frente, acho que a gente, no final do ano passado, meio que fechou todos os cercos ali do que tinha disponível, né? E do que estava na expectativa da regulação, né? Acho que agora é ver o que o Banco Central vai trazer de novidade, principalmente de PIX, né? Que eu acho que é e dos pagamentos instantâneos, né? De alguma forma, né? A iniciação de pagamento, o Open Finance, enfim. Acho que o Drex deu uma despriorizada. E eu acho que faz sentido o movimento que eles fizeram de não ser uma moeda única e de fato ser uma moeda, um arcabouço que vai regular todas as outras, né? E aí dá a possibilidade de você escolher o que você vai usar. Eu acho que esse pode ser aí a próxima que a gente vai ver, principalmente com uma grande disrupção, né? Tendo em vista que existe ali a possibilidade, né, da regulação, principalmente para o uso de pagamento de transferência de bem imobiliário, né? Compra de carro, enfim, de instantaneamente eu te pagar numa moeda virtual e já receber, né, a posse, né, do documento ali tokenizado, né? Acho que o uso cada vez mais massivo de tokens vai acontecer, né? Então, para crédito, para esse tipo de operação que a gente falou aqui agora, né, de compra e venda, porque é uma evolução até do case que a gente estava falando mais cedo ali, o cara no porto, etc., que Exato. é o delivery versus payment, né? Exato. Se isso já está programado, etc., de repente é o próximo estágio dessa liberação que a gente estava falando ali, né? Se hoje o pagamento leva uma hora e pouco, daqui a pouco ele vira 100% instantâneo, programado de acordo com a resposta se uma ação foi executada ou não, né? Exatamente. Eu acho que essa é uma evolução que de fato vai acontecer rápido. Vejo também o mundo do agro, né, indo para a tokenização de safra, enfim. A gente vai ver cada vez mais possibilidade de compra de imóvel tokenizado, né? Então, sei lá, vou montar um empreendimento, vou vender 100 apartamentos a 1 milhão. É mais fácil eu vender 1.000, né, na fração, né? Então eu vou ter mais público, mais facilidade, né? Eu vi você falando de um case que o pessoal fez um fundo, tava tokenizando umas Ferraris raras lá. Verdade. Verdade. Eu achei super curioso, assim, né, cara? Foi um case que a Azimuth, né, que desenvolveu, que colecionadores de Ferrari, né, criaram um fundo tokenizado, e aí só pode entrar dentro desse fundo, né, os colecionadores, né, e foi um negócio que, tipo assim, o fundo valorizou, sei lá, 80%, 90% num prazo super curto, né, e tem demanda atrás de demanda de novas Ferraris entrarem, né, mas é essa dinâmica que a gente vai começar a ver, assim, né, de coisas diferentes, né, mas que de fato tem valor, com possibilidade de você comprar fração, né? Legal. Então vai facilitar também o próprio poder de compra, né? De você, não tem acesso a comprar uma Ferrari, mas eu tenho um pedacinho de algo ali de um fundo que valoriza de acordo com... Tem pelo menos o pininho do pneu que fecha. Exatamente. Então você vai ter acesso a mais coisas assim, e vai ser mais fácil também, né? Além dessa digitalização, né? Acho que tudo vai ficar tokenizado e vai facilitar a nossa vida, né? Animal. Gustavo, queria te agradecer pelo papo, cara. É sensacional. Eu agradeço. Acho que tem realmente muita oportunidade aí. Acho que um desafio talvez seja escolher qual segmento por onde atacar, porque realmente tem muita fricção nesse negócio todo. E queria deixar aqui o agradecimento e o espaço aberto. Se você quiser deixar um recado aí para nossa audiência, fica aí o espaço para você mandar uma mensagem final. Tá, obrigado, eu que te agradeço aqui pela oportunidade, pelo papo, cara, assim, é diferente conversar com alguém que tem conhecimento, né, e você tem de tudo aqui, cara, é surreal. É impressionante, quando eu vejo outros episódios, você fala de tudo com todos. A gente vai se virando aí, cara. Legal demais, super parabéns aí pelo projeto, né. Recado pra turma cara, se quiser saber um pouquinho mais da Azify, né, dos nossos produtos, do pagamento internacional, dos produtos ali de infraestrutura, né, base, emissão de cartão, investimento e também de possibilidade de criar, né, a sua própria estrutura de ativos virtuais, é só nos procurar nas redes sociais.
A gente vai deixar o link aqui também na descrição do episódio, o pessoal pode usar. Perfeito, me achar no LinkedIn também, estou à disposição, Gustavo Silves, e a gente conversa e fala um pouquinho mais aí sobre tudo. Boa. Pessoal, da nossa audiência, fica aqui o meu muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. E aquele recado final que você já sabe, entre no nosso portal letsmoney.com.br, lá tem matérias do Brasil e do mundo, a nossa newsletter está repaginada, ela está saindo agora numa frequência diária, a partir do... a gente está gravando antes do carnaval, então fica o aviso aqui, saindo depois do carnaval, ela tá diária, então a gente está com um resumo de tudo que está rolando no mercado, e o diferente é que essa newsletter eu mando ela de manhã antes da gente atualizar o próprio portal, então é fresquinho mesmo, é onde a gente pega nossas fontes para usar, para atualizar aqui, então você já recebe tudo de antemão e antes das 8 você já está bem informado. Obrigado mais uma vez por nos acompanhar, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau!